Meus amados, no retiro nós tivemos um tempo muito abençoador, tratando desse tema do discipulado, e nós estudamos lá o segundo capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3. E hoje eu quero retomar o capítulo 2, e eu já vim estudando antes, e aí essa semana tive o privilégio de poder reler, reestudar, escrever algumas coisinhas a mais. E eu gostaria de pensar com você sobre algo muito simples. Quem é o meu Timóteo? É isso que eu queria perguntar e tratar com você. Quem é o meu Timóteo? Quem é a pessoa na qual Deus tem me dado o privilégio de poder compartilhar algo do Evangelho transformador de Cristo Jesus? Eu não estou aqui dizendo assim, nós temos a responsabilidade, e a temos, de sair e pregar o Evangelho. Mas você tem feito isso a seu filho? Eu disse aqui, e diante de Deus eu tenho a minha consciência limpa quanto a isso. Quando no dia 20 de janeiro de 2002 o Davi nasceu, eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, eu não permitirei que nenhum outro antes de mim fale do teu amor e da pessoa de Cristo Jesus, que não seja eu a essa criança que o Senhor me deu. Não que outros não possam ensiná-lo, mas eu entendi que ali estava alguém que Deus havia colocado sob a minha responsabilidade de falar de Cristo Jesus. Eu nasci dentro de uma igreja. Não que ali minha mãe tenha tido parto, né? Mas fui criado dentro da igreja. Em 1995, numa base missionária, foi a primeira vez que eu ouvi, aos 23 anos, alguém falar sobre o amor de Deus. Durante toda a minha trajetória eu conheci um Deus profundamente iracundo e que estava pronto a me punir se eu pecasse. Mas eu ainda não havia ouvido falar deste atributo tão maravilhoso de Deus. Eu tive um professor, um norte-americano chamado Jim Stein, e durante 2 semanas ele tratou sobre o amor de Deus. E aquilo foi tão impactante a minha vida, que ao retornar de férias em 1995, foi a primeira vez que eu pude dizer para o meu pai que eu o amava. E pude abraçar o meu pai. E pude orar junto com o meu pai. E agradecer a Deus por, mesmo não ter ouvido sobre o seu amor sendo ensinado pelas Sagradas Escrituras, ter recebido a influência do amor do meu pai para comigo. Desde então a nossa relação ela tem sido extremamente abençoadora. Uma relação de afeto. Meu pai, um homem criado no interior do sul do estado do Espírito Santo, então de uma certa resistência a abraços. Naquele final de ano a gente pôde quebrar isso. Nós tivemos o privilégio de nos abraçar e nos sentir como filhos e tê-lo como um pai. E eu quero olhar para você e junto com você e olhar para mim sobre essa perspectiva. Quem é o meu Timóteo? É minha esposa, é meu marido, é meu vizinho, é o meu filho.
É aquele que está longe e agora a gente não tem mais barreiras para falar do Evangelho. Eu faço discipulado de 15 em 15 dias com um jovem em Swindon, na Inglaterra. Então não há barreiras, não há distâncias. Como muito bem foi dito aqui pelo nosso irmão tio Rene, parece que a única preocupação do apóstolo Paulo é que o Evangelho continue sendo pregado e que outros Timóteos sejam levantados e tenham a experiência de um encontro transformador com Cristo Jesus, conhecendo o grande amor de Deus. No ano passado nós estudamos aqui na igreja, todas as quartas-feiras, o Evangelho apresentado por Paul Washer. E ele faz isso de uma forma muito simples, muito direta. Ele abre portas tão extraordinárias para que a gente possa compartilhar deste Evangelho. Ele fala do caráter de Deus. E depois ele fala da nossa humanidade neste mundo quebrado. E então ele faz um apontamento. Como poderá o homem se relacionar com Deus Santo, sendo ele um pecador? E ele apresenta a grande solução, que é Cristo Jesus. Paulo vai dizer assim no 2º capítulo, verso de número 1, 2 e 3. Eu vou ficar até o verso de número 7, mas eu vou explorar estes versículos primariamente. Quanto a você, meu filho, Timóteo, um filho na fé, alguém que Paulo tem o privilégio de poder deixar na transição pastoral com a responsabilidade de cuidar de uma igreja, porque ele foi instruído por este mesmo apóstolo. Ele foi talhado na sua vida as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então você percebe que há uma cadeia compartilhada de responsabilidades. Fato que ele vai dizer aqui, assim, para nós aqui neste lugar, nessa noite, não é necessário. Se você fizer, será muito bem-vindo à sua vida um curso de teologia, um aprimoramento, mas aquilo que você sabe, compartilha com pessoas que também possam transmitir com compromisso essa mesma verdade. Participa dos meus sofrimentos. Então Paulo está dizendo para ele assim: não se afaste, como alguns têm vergonha, e porque eu estou preso, eles estão abandonando o Evangelho, porque eles estão com medo de também serem presos. Ou então porque essa caricatura agora paira sobre o cristianismo. Ele é o evangelho das pessoas que são levadas para as masmorras. Ele diz: participe comigo dos meus sofrimentos. E ele vai usar 3 exemplos aí, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O seu prazer está em agradar aquele que o tem chamado para militar junto com ele. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
E o verso de número 7 e 8, a gente para aqui, ele diz: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas essas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Vamos orar, irmãos. Pai, nós somos tão pequenos diante de uma palavra tão grandiosa. O nosso conhecimento, Senhor Deus, ele é tão pequeno, é ínfimo, ó Deus, diante da grandeza da revelação do Senhor. De tal forma, Deus, que nós suplicamos o Teu auxílio para que nosso coração, ó Deus, ele possa ser aquecido por essa palavra, para que possamos, ó Deus, tomar o nosso lugar como membros da igreja de Cristo Jesus. E, ó Deus, compartilhar do mistério revelado, Cristo Jesus, a esperança da glória. Abençoa-nos, ó Deus. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Quem é o seu Timóteo? As avós, eu já poderia dizer que vocês têm Timóteos sob suas responsabilidades. E mesmo aqueles que moram longe, nós hoje podemos ligar para eles e orar por eles. O que nós não podemos deixar de fazer é negligenciar a nossa responsabilidade de comunicar o Evangelho. Conta-nos uma história que uma grande empresa de sapato olha para determinada região da África e diz: olha, veja ali uma grande oportunidade na África do Sul de poder expandir os nossos negócios. Nós temos uma colonização inglesa e ali há várias pessoas que não têm o privilégio de um calçado decente. Então mandam um vendedor e juntamente com esse vendedor vai ao navio um container cheio de sapatos, lindíssimos sapatos. Descido o container, o vendedor então examina algumas peças, tira alguns exemplares e sai a percorrer as tribos. E a história diz que não demora muitos dias, ele volta e escreve então uma carta para a fábrica e diz assim: olha, não há nenhuma condição de nós alavancarmos os nossos negócios aqui, ninguém usa sapato, todos eles são pessoas de tribos onde o normal, a praxe entre eles é andar descalço. Recolham um container. E eles recolhem um container. Anos depois, então a empresa insiste em novamente enviar, tendo em vista que um novo vendedor se prontifica a ocupar aquele espaço que aquele que não fora bem sucedido havia feito. E ele diz: olha, deixa eu ir primeiro, depois a gente vê a quantidade que seguirá para que a gente possa vender. E a história diz que ele então entra e na primeira tribo que ele chega, ele já volta e escreve uma carta e diz bem assim: manda 3 containers, todo mundo aqui é descalço, nós vamos arrebentar neste lugar. Algumas vezes nós temos essa dificuldade da visão acerca das coisas, somos extremamente pessimistas. Nós sempre encontramos uma dificuldade, nós sempre não conseguimos olhar o quadro, a beleza do quadro, nós olhamos a mancha que está no quadro. E Paulo está aqui, meus amados irmãos, e ele poderia escrever uma carta de lamúria, dizendo assim: olha, eu estou sozinho, tudo acabou, está tudo perdido. Timóteo, pula fora daí, Timóteo, vaza. Não fica neste lugar não, esse povo vai te matar.
E se os romanos colocarem a mão em você, vai acontecer o mesmo que está acontecendo comigo. Eu estou agora nos corredores da morte e não tem ninguém que possa me livrar, a não ser o grande Deus. Mas não é isso que ele escreve. Ele escreve a Timóteo e ele vai dizer assim: Timóteo, meu filho. Há um aspecto que a gente pode resgatar com muita propriedade, porque cremos que Deus fez uma aliança com o seu povo, e Timóteo é um filho na fé, um eleito em Deus para que seja ele porta-voz do Evangelho, e está sob o cuidado de Paulo, e ele trata como um filho. Ele diz: meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele diz: olha, a fonte, aquilo que vai dar a você ímpeto para enfrentar os opositores na igreja, os irmãos mais idosos que não encontram em você uma personalidade forte para pregar o Evangelho. Eu lembro aqui quando cheguei à igreja, 26 anos atrás, o presbítero Sérgio nos trouxe para cá, e o conselho anuiu a ideia. E o presbítero Isilto, um ano depois, a gente orando junto, um homem de muita oração, ele disse: pastor, quando o senhor chegou novinho aqui, eu disse assim: agora acabou, um menino novo desse aí, eles vão deitar o cabelo, rapaz. Mas não foi por causa do traço da minha personalidade, foi porque o conselho decidiu me amar, e eu decidi amá-los, e aprender com eles, e eles estavam dispostos também a aprender com um noviço do seminário, alguém que não tinha experiência, e eles nos emprestaram a experiência deles. Eu lembro das primeiras reuniões do conselho, meus amados, quando ainda tínhamos uma vogal chamado Paulo Henrique Frossard, sempre muito calado, e a gente discutia. O presbítero Sérgio vai lembrar disso, o presbítero Jones também. E às vezes o Paulo, por último, falava e resolvia a questão. Na observação das falas, dos assuntos, da preocupação, da vivência. E em nenhum momento eu disse para ele assim: presbítero Paulo, com licença, eu sou o presidente do conselho, eu que vou dar. Não, eu só ia anotando aquilo, irmão, só anotando como proceder, falar por último, não votar. Os irmãos vão saber de algo aqui que é um segredo dentro do conselho, mas raramente eu votei no conselho e não criei briga. Já perdi pauta inteira, irmãos, de vir e perceber que aquilo veio de Deus, que não poderia acontecer aquilo mesmo, e que Deus levantou aqueles homens para nos instruir no cuidado da igreja dele, para que não fosse no ímpeto de um jovem conduzindo a igreja, mas na jovialidade que tem força para fazer, tem ânimo para fazer, e no conhecimento daqueles que lideram a igreja. Paulo está fazendo isso, e eu tenho muita alegria de ser pastor nessa igreja, de poder compartilhar dessa experiência com os irmãos, porque foi assim que eu fui educado. O presbítero Jorge, que está conosco aqui, todos que passaram pelo conselho, todos. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Coisas que a gente não sabia fazer, coisas que a gente não tinha uma resposta para dar à igreja, coisas que precisavam ser maturadas. E ele está dizendo: olha, o seu ministério não é fruto do seu carisma, o seu ministério não é fruto do seu conhecimento próprio. O combustível para o seu ministério é a graça capacitadora de Cristo Jesus, Timóteo. É na dependência dele. E é isso, meu amado irmão, que Deus tem para nos ensinar. Quem é o nosso Timóteo? Às vezes o nosso Timóteo é alguém que a gente já falou insistentemente, mas agora a gente diz: já é adulto, ele que se vire para lá. Eu penso nessa noite que não seja assim, que ainda cabe mais uma orientação, né, dona Valdete? Ao João que está lá na estrada: meu filho, cuidado, você orou hoje? Deixa eu deixar um texto aqui para você. Douglas, estou orando por você, a minha igreja está orando por você.
cabe isso nesse cabedal da fé, meus amados irmãos? Quem é o nosso Timóteo? É o filho que se extraviou e que talvez tenha tomado decisões ou caminhos que são vergonhosos para nós e que agora nós decidimos que ele seja entregue à sua própria sorte. É assim que Deus nos trata, irmãos? Não, não é. O amor de Deus não nos deixa ir, irmãos. Não nos deixa ir. O amor de Deus não nos deixa caminhar nos pensamentos loucos da nossa mente. Eu com 2 anos aqui, eu procurei o presbítero Sérgio, era vice-presidente do conselho, e eu disse: Sérgio, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, Sérgio. Não vou ficar aqui, eu não dou conta de ficar aqui. A igreja era uma plantação de algodão, irmãos, né? A maioria com cabecinha branca, culto de quarta-feira aqui, era o seu Éder, o Paulo, o Sérgio. E eu pensava comigo: meu Deus, eles só vieram porque eles são do conselho. O presbítero João estava fazendo curso de administração lá na FUCAP. Eu tenho a memória de elefante, irmãos, eu lembro tudo. As coisas ruins, eu só agradeço a Deus pela experiência de ter passado, só agradeço. Deus, obrigado, eu precisava passar por aquelas coisas, mas as coisas boas. E aí eu morava aqui um dia chorando, debaixo do chuveiro, para a Pati não ver que eu estava chorando, e eu dizendo para Deus: Deus, me leve embora daqui, Deus, me leve embora daqui, Deus, eu vou morrer nesse lugar, Deus. O presbítero Sérgio senta comigo, meu gabinete era ali debaixo daquela escada, entrar na portinha e o gabinete era ali. Ele dizia: pastor, não é bom para o ministério começar e já 2 anos sair de uma igreja, faz uma carreira aqui, vamos pensar em 5 anos, depois o senhor vai. Me engrupiu, irmãos. Uma boa fala. Fortifique-se na graça. Era isso que ele estava dizendo. Trocar 6 por meia dúzia. Gente que abandona o casamento porque teve problema no casamento, aí casa de novo. Ficar solteiro aí. Você acha que não vai ter problema no casamento? Tem um filho. Meu projeto era ter 4 filhos, irmão. Deus é que não quis nos dar. Uma designação do Eterno. Nós perdemos o 2º filho, os irmãos sabem disso, nos acompanharam nessa fase. Mas não pare, porque você teve uma dificuldade com o 1º filho. Se você tem um filho, tenha um 2º filho. Tenha filhos. O Jean e a Michele, eles me ensinaram algo muito importante. Casal que, como todo casal, pensa assim: não, primeiro nós vamos adquirir algumas coisas e tal, foi levando a vida. Quando eles pensaram em ter filhos, tiveram um problema. Mãe deu endometriose, teve que ser retirado o útero, e aí não puderam ter filhos. Fortifique-se na graça. Não é na adversidade, não é, Joe Ricardo? Não é na adversidade. As lutas nos fazem crescer. Faz de nós pessoas que são fortalecidas. Essa palavra, fortalecer aqui, ela tem o mesmo sentido da ordem da criação: multiplicar. A bênção da multiplicação. Deus vos fará multiplicar. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Nós temos 4 gerações: a geração de Paulo, o apóstolo, a geração de Timóteo, o pastor que é discípulo de Paulo. Nós temos agora os líderes locais, homens fiéis, né? Homens fiéis. E nós temos a 4ª geração aí, que são os outros, a próxima geração. Nós vamos envelhecer, louvado seja Deus. Mas nós podemos deixar um legado para a próxima geração, de pessoas que serviram ao Senhor. Eu não conhecia aqui o senhor Tom Jacob,
Foi isso. Mas quando eu cheguei aqui e fui ler todo o livro de Atos da igreja, e tinha esse nome, eu perguntei a quem era. Era o esposo da dona Elcina? Isso? Não sei se vou me lembrar aí. Mas ele dizia: esse homem era um homem de oração aqui na igreja. Um homem que deixou marca nos bancos de madeira do lugar onde ele sentava, porque a sua testa ficava encostada naquele lugar. Você já pensou nisso? Em 1996, quando eu me apresentei como aspirante ao Sagrado Ministério da Palavra no meu presbitério, o saudoso reverendo Lima, pastor da primeira igreja presbiteriana de Vila Velha, estava pregando ontem nessa igreja. E no exame de candidatos, nós éramos 4 candidatos e tomamos um susto porque ele mandou levantar as calças até acima do joelho. E ele disse para nós assim: não vejo aqui marcas de homens de oração. Não vejo marcas. O joelho de vocês não está calejado de oração. Ele disse: vocês vão passar 4 anos dentro de um seminário. Seminário é um lugar de semeadura, mas é de profunda aridez também. Vocês terão que aprender a serem crentes sozinhos. Serão muitas matérias. Cada semestre, 10 a 12 matérias vocês terão. Durante 2 anos vocês terão 4 línguas para aprender. Isso vai tirar a piedade de vocês. Se vocês continuarem com esses joelhos sem as marcas de piedade, vocês não serão bons pastores. Quem é o seu Timóteo? Quem é a pessoa que você ora incessantemente por ela? Quem é a pessoa que você tem compartilhado do Evangelho do Senhor Jesus e fortalecido a vida dela, dizendo para ela assim: o Senhor em sua graça fortalecerá o seu coração. Paulo vai usar aqui metáforas interessantes, que são a dedicação, símbolos da dedicação e do custo de ser crente. Eu quero desvincular aqui nessa noite, é uma palavra bem pastoral, como Paulo está fazendo com Timóteo. A ideia de um apóstolo ensinando a um pastor, mas como membros do corpo de Cristo que dividem a mesma responsabilidade. Ele vai usar aqui exemplos de dedicação e do custo que é. E envolve engajamento, está de frente da batalha, envolve a renúncia, envolve, irmãos, rígida disciplina. E ele vai mostrar isso. Ele diz assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o chamou ou o recrutou. O soldado, ele tem por obrigação, por dever, o cumprimento de horários, de regras que lhe são delimitadas. E ele presta conta disso. Eu gosto demais da igreja presbiteriana, não porque eu sou pastor dela, porque nenhum pastor ele é solto. Um pastor ele presta conta ao presbitério, ele presta conta ao sínodo. Agora todos nós prestamos conta ao Supremo Concílio também em uma reunião. E quando as decisões são tomadas lá em cima, como serão a partir dessa semana, nós acatamos aqui embaixo também. O bom soldado aceita o sofrimento como parte da sua rotina.
Ele não se deixa distrair por causa das coisas supérfluas que lhe são apresentadas. Ele sabe discernir o toque da aurora e também do final do dia. O soldado, ele tem uma necessidade de renunciar a si mesmo, porque ele entende que quem o alistou, quem o chamou, aquele que o qualifica, exige dele dedicação. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, a graça que fortalece, ela está presente. Agora, como os reformadores diziam, orare e labutare. É necessário labuta. É necessário que você possa se empenhar nesse ministério. É necessário estudo. É necessário compreensão dessas coisas. O seu foco, ele precisa ser absolutamente voltado em agradar a Deus, rejeitando tudo aquilo que pode te distrair ou anestesiar a sua mente. Irmãos, como a gente se distrai rápido. Como o celular tem feito mal para nós, por causa da má administração deste aparelho. O segundo exemplo que ele dá aqui é do atleta. Ele diz igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O indivíduo que é colocado dentro dessa qualificação de esportista, e às vezes a gente só vê o momento final dele, quando posto em um pódio, quando recebe uma honraria, nós desprezamos todo o empenho que vem por trás disso. E aqui Paulo vai dizer assim, olha, ele precisa jogar conforme as regras, ele precisa de aplicação, ele precisa de treino, ele precisa de dedicação, ele precisa de uma dieta específica. Aqui na nossa cidade nós temos algumas pessoas que são fisiculturistas. O Estevão tem um cunhado que é dessa área. E aí ele me contando um dia que, quando vai se apresentar, fica no hotel, recluso, tem que baixar peso, ou então tem que aumentar, e aí nível de carboidrato, essas coisas todas. Estou dizendo que isso é bom ou ruim, não, irmãos. Só o exemplo. Por que as pessoas têm essa disposição para fazer isso, e que às vezes nós não nos preocupamos com o nosso Timóteo? Um irmão, uma pessoa. Se você orar a Deus e disser assim, Senhor, me dê uma pessoa para eu falar do amor de Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te dar. Você pode ter certeza disso. No discipulado nós não podemos inventar métodos, é de acordo com as regras. Não é o evangelho que é o mais atraente, não tem como diluir o evangelho. Eu já perdi pessoas que estavam discipulando que disseram para mim, pastor, para mim não dá. Eu vou ter que parar de fazer isso. Vai ter que parar. Vai ter que parar. E isso também? É, isso também. Porque é incompatível com a fé que nós professamos. Fidelidade à doutrina, isso importa, irmãos. O soldado, ele é fiel ao sargento. Ele honra a sua companhia. Ele quer se apresentar bem. E o último aqui que ele usa é o lavrador. Trabalho árduo, trabalho pesado, monótono, trabalho debaixo de sol e de chuva, trabalho que demora tempo, trabalho que muitas vezes é sozinho, não tem a participação de outros.
O discipulado cristão, ele passa pelo mesmo viés, irmãos, de uma lavoura pesada, de insistir, de às vezes estar sozinho com o indivíduo, falar, de não ver o fruto surgir, mas continuar investindo tempo, lágrima, aconselhamento, oração, confiado na promessa. E o texto vai dizer isso: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O discipulado vai exigir de nós essa dedicação do soldado, a disciplina do atleta, a renúncia diária e fatigante deste que está no labor da agricultura. A ideia aqui, amados irmãos, é que Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, esteja à disposição de Deus. Esteja à disposição de Deus. E ele termina, irmãos, apresentando o centro do Evangelho. É interessante porque os estudiosos dizem que aqui nós temos a mais densa e rica afirmação do que é o Evangelho. E olha que Paulo escreve capítulo 15 e ele vai dizer algo mais. Mas aqui ele diz bem assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, de uma linhagem legítima, segundo o Evangelho que eu tenho apresentado a você. A centralidade do Evangelho é: Jesus Cristo está vivo, Ele foi ressuscitado por Deus o Pai, e aqueles que creem neste Evangelho também, ao partirem, serão ressuscitados e viverão com Ele em glória. É este Evangelho que a igreja tem que oferecer. O Evangelho do Cristo assunto aos céus, do Cristo exaltado. O Evangelho daquele que cumpriu todas as promessas da aliança. O Evangelho daquele que não abriu mão de seguir o plano eterno de Deus, mas cumpriu cabalmente. O Evangelho daquele que é a descendência de um rei de sombras, para ser ele mesmo o rei sem sombras, o rei prometido. O Evangelho que aponta o único que foi capaz de vencer a morte, o sofrimento presente. É isso que Timóteo está ouvindo de Paulo. Timóteo, o sofrimento, as aflições, as oposições presentes não se podem comparar ao poder de Deus. A última palavra será sempre de Deus. E o verso de número 9, eu encerro, ele diz assim: é por ele que eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. E ele diz: mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Se eu e você não falarmos, Deus levantará outros. Deus levantará outros. O grande privilégio é nosso, irmãos, de participar dessa seara. A grande alegria é nossa. Paulo, de forma maravilhosa, ele está dizendo assim: olha, os poderes, as perseguições podem silenciar os ministros, podem trazer medo, pode restringir, pode impedir acessos, mas não podem impedir a operação do Espírito Santo de Deus, transformando corações, quando a palavra de Deus é solta. Ela cumprirá aquilo que Deus designou para fazer. Impérios caem, culturas mudam, perseguidores morrem, mas a verdade do Evangelho continua marchando. A igreja, ela não é de modo nenhum, meus amados irmãos, acuada pelo inferno. Ela avança contra o inferno, ela saqueia o inferno. Ainda que venhamos a sofrer, os propósitos salvíficos de Deus são irrevogáveis, e Deus continua usando do mesmo método. Gerações de crentes
que ensinam a outras gerações de crentes. A palavra de Deus é a grande ferramenta de transformação. E a nossa capacitação, a nossa força, ela vem da graça maravilhosa do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos dê ímpeto para falar do grande amor de Deus. Eu comecei dizendo aqui que, mesmo sendo crente, criado dentro de uma igreja, eu fui ouvir do que era o amor de Deus já um jovem. Mas eu não posso deixar que você saia daqui sem ouvir do amor de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou de maneira tal. O seu amor, ele não pode ser compreendido pela mente humana, porque Deus amou pecadores como eu e você. E o seu amor não tem sombra nem variação de mudança. O seu amor é eterno. O amor de Deus cobre multidões de pecados. Nós ouvimos isso nas exposições em 1 João aqui. Arranca de nós todo o medo de passarmos a eternidade no inferno, porque nós somos dele. É o amor de Deus que nos chama. É o amor de Deus quem nos atrai. É o amor sublime de Deus que revela o seu caráter paterno sobre a nossa vida, mesmo sendo cada um de nós filhos em rebeldia. Ele trata com a dureza do nosso coração, porque Ele nos ama, para que seja cumprido os decretos eternos dEle sobre a vida de um povo exclusivamente seu e que pratica boas obras. Este é o Deus que nós servimos. A igreja cristã evangélica, embora a gente tenha visto algumas caricaturas aí, não é a igreja da opressão. Se você não fizer, Deus vai te destruir. É um Deus que disciplina, mas disciplina em amor. É um Deus que nos chama e que dia a dia vai cuidando de nós, percebendo a nossa maturidade cristã e como indivíduo também. E vai então nos dando mais conhecimento para que a gente possa cada dia mais refletir o caráter de Cristo Jesus. Que mais do que dizer para alguém assim, eu te amo, que você possa dizer, existe um Deus. E esse Deus te ama, e esse Deus te busca, e este Deus não te abandona, e este Deus quer cuidar de você. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, querido e amado, a Tua palavra nos diz que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor amou o apóstolo Paulo e levantou, ó Deus, este homem no passado para ser um vaso de honra, levando, ó Deus, dentro de si um tesouro de valor inestimável, Cristo Jesus, o Senhor da vida dele. Ele compartilhou do teu amor, ó Deus. Líderes foram levantados, homens que honraram o Evangelho, e este Evangelho chegou até nós. E nós rogamos, ó Deus, que nessa noite, diante do conhecimento deste Evangelho transformador, que mudou a nossa forma de ver, de pensar e de agir, seja também, ó Deus, compartilhado a outros tantos, que por sua determinação, ó Deus, haverão de ser salvos, ó Deus. Usa-nos como boca do Senhor, ó Deus.
Deus, dá-nos a alegria de participar, ó Deus, do engajamento de alguém na igreja visível, por ser ele, ó Deus, membro da igreja invisível do Senhor, Pai. Obrigado pela primeira igreja, Deus, muito obrigado. Uma igreja que não é perfeita, mas uma igreja amável. Uma igreja, ó Deus, composta de homens e mulheres que temem e servem ao Senhor. Ajuda-nos no cumprimento da nossa missão, ó Deus. Dá-nos forças, ó Deus. Dá-nos discernimento. Abre os nossos olhos para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Rogamos, ó Pai, que a graça bendita de Cristo Jesus, o amor inconfundível deste Deus que nos tem amado com um amor eterno, a presença fortalecedora, consoladora e santificadora do Teu Espírito, seja sobre nós, o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.